Na última aula, nós terminamos falando sobre os progressos obtidos nos séculos XIX e XX no campo da nutrição mineral de plantas. Então, o século XIX é considerado o século de ouro na nutrição de plantas. Acredito que em todas as ciências e em todas as áreas do conhecimento humano. Lembremos que foi no século XIX que grandes acontecimentos aconteceram. Ou seja, isso é uma redundância, mas foi só para enfatizar. Lembremos da publicação do grande livro do Charles Darwin, A Origem das Espécies. Foi neste século também que o Louis Pasteur demoliu definitivamente a teoria da geração espontânea, lançando a lei da biogênese. Foi também no século XIX que aconteceu a Revolução Industrial, mudando totalmente as relações de trabalho e a economia do planeta. Na nutrição de plantas, também ocorreram grandes transformações, grandes descobertas foram feitas. Um grande personagem deste século, início do século e também na primeira metade do século, foi esse pesquisador suíço, Nicolas Théodore de Saussure. Então ele contribuiu grandemente para o avanço dos conhecimentos na área de nutrição de plantas, estabelecendo a essencialidade de muitos elementos, como carbono, hidrogênio, nitrogênio, entre outros. Também ele estabeleceu que o solo, juntamente com a atmosfera, eram os compartimentos do planeta responsáveis pela nutrição das plantas. Então não existe isso de que só a água é importante ou só o ar. Existe uma série de fatores, de elementos, de gases que fazem a nutrição das plantas acontecer. Então esse cientista suíço mostrou essas conexões. Um outro grande cientista que nós destacamos neste período é o francês Jean-Baptiste Boussingault, um químico. Ele aprofundou os estudos do de Saussure, mostrando a contribuição relativa dos vários nutrientes vegetais e a sua origem. Então ele detalhou de onde vêm os elementos que as plantas precisam, da chuva, do solo ou do ar. Então foi uma grande contribuição para o avanço nos conhecimentos de nutrição das plantas. Aqui não está na tela, mas a gente informa também que ele contribuiu grandemente. Ele lançou as sementes para explicar a nutrição nitrogenada das plantas, que ainda era uma incógnita. Ninguém sabia de onde vinha o nitrogênio. A origem do fósforo, do potássio, do magnésio, desses elementos metálicos, já estava elucidada, mas o nitrogênio ainda era uma dúvida. E ele ventilou a possibilidade de que o nitrogênio pudesse ser adquirido diretamente da atmosfera, mas depois de uma transformação, que hoje nós chamamos de fixação biológica do nitrogênio atmosférico. Então ele colocou que isto poderia acontecer devido à intervenção de bactérias presentes no solo. Muitos não acreditaram, mas depois a história se encarregou de mostrar que ele estava correto. Ainda continuando sobre
os progressos obtidos durante os séculos XIX e XX, destacamos agora o grande químico alemão, Justus von Liebig. Aqui tem uma pintura dele. Então, ele foi um químico alemão que demoliu definitivamente o mito do humus. O que é isso, mito do humus? Muita gente acreditava que as plantas se alimentavam do material orgânico, ou seja, do carbono diretamente do material orgânico que chegava no solo. Então, depois, outros cientistas mostraram que o carbono vinha da atmosfera, mas aí isso ainda era uma controvérsia. E o Liebig mostrou definitivamente que isto não acontecia. Na verdade, o carbono vem da atmosfera, como mostrou o próprio de Saussure, o Senebier, que nós comentamos, que descobriu o processo fotossintético. Então, mas ainda havia muitas controvérsias, muitas dúvidas sobre isso. E o Liebig demoliu este mito do humus. Ele mostrou que o carbono das plantas era originário da atmosfera. Hidrogênio e oxigênio originavam-se da água, então ele também comprovou isso aí. E os metais alcalinos eram necessários para a neutralização dos ácidos formados pelas plantas. O que metais são esses? Por exemplo, cálcio e magnésio, que hoje nós usamos muitas fontes desses elementos para justamente neutralizar a acidez do solo. Então nós devemos esse avanço ao Liebig. E os fosfatos são essenciais para a formação das sementes, ou seja, a necessidade de fósforo que está presente em todas as partes da planta. E as raízes absorvem indiscriminadamente os nutrientes do solo. Então essas são as contribuições de Liebig. E uma outra grande contribuição é a formulação da lei do mínimo. Nesse slide nós colocamos outras contribuições do Liebig no campo da fertilidade do solo e da nutrição das plantas. Então aqui a gente já colocou a lei do mínimo. Então vamos corrigir aqui. Não foi ele que formulou, ele aprimorou, aperfeiçoou a lei do mínimo. Também ele formulou outra lei, que é a lei da restituição, ou seja, se a planta absorve um nutriente, esse nutriente tem que ser restituído. Isso, assim, para a gente parece óbvio, não é? Mas foi uma grande cartada aí do Liebig, porque isso orienta, norteia o processo de adubação. Digamos, você faz uma grande plantação de milho, então você coloca todos os nutrientes aí neste solo, a planta cresce muito bem, mas você vai precisar continuar produzindo. No ano seguinte você vai plantar milho de novo. Então aqueles nutrientes que estavam ali foram todos removidos, ou uma grande parte foi absorvida pelas plantas. Então esses nutrientes têm que ser restituídos por meio de processos como adubação e calagem. E ele colocou isso muito bem. Ele também, com seus estudos, lançou as bases para a indústria de fertilizantes. E por todas as suas contribuições, ele é considerado o pai da química agrícola. E nesta tabela a gente faz um apanhado, um resumo dos elementos que foram estabelecidos como essenciais e as contribuições dos cientistas para estabelecer essa essencialidade. Então aqui temos os elementos, os descobridores desses elementos e os que estabeleceram a essencialidade dos elementos. Por exemplo, já falei disso aqui, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio foram o Nicolas Théodore de Saussure. E aqui está o ano das descobertas, como esses elementos foram detectados e estabelecidos esses nomes.
O fósforo foi um tal de Brand, e o que descobriu a essencialidade foi o Ville, em 1860. Enxofre, não temos informações sobre o descobridor, mas quem descobriu que ele era essencial foram os alemães von Sachs e Knopp, em 1860. O potássio foi Humphrey Davy, em 1807, que descobriu a existência dele, e esse outro aqui, Lucanus, que descobriu a essencialidade do potássio. Cálcio e magnésio, também o Humphrey Davy, em 1808, e também os alemães von Sachs e Knopp, em 1860, assim como o ferro. Mas o ferro não temos informações sobre quem descobriu, assim como cobre e zinco, que foi o Sommer, que descobriu a essencialidade, e o manganês, que é outro micronutriente, foi esse pesquisador, o Chile, em 1774, e McHarg, só no século XX, 1922. A tabela continua agora com os micronutrientes. Então, aqui nós não sabemos quem foram os descobridores dos micronutrientes, mas aqui nós temos os cientistas que estabeleceram a essencialidade deles. Então, boro, molibdênio, cloro, sódio, cobalto e níquel. Lembramos que sódio e cobalto não são considerados elementos essenciais, são considerados benéficos. Mas, de qualquer forma, todos esses elementos são absorvidos pelas plantas, a maioria é essencial, e aqui os descobridores. Vejam que foi no século XX que eles foram estabelecidos como elementos essenciais, pelo menos os essenciais, com exceção do sódio e cobalto, mas eles pelo menos são elementos benéficos. E o níquel é o último elemento que entrou na lista. Aqui vejam que bem recentemente, final do século XX, 1987.